Olá todo mundo, cá estou eu agora. Preparei uma aula, vídeo aula, um pouco improvisado, né? Estou fazendo na minha casa mesmo, mas pelo menos agora eu coloquei uma roupa mais bonita, ou pelo menos a camiseta, né? Já que vai mostrar a parte de cima. Não me pergunte o que eu estou usando por baixo. E agora vai ser uma videoaula mesmo, não é apenas instruções, tá, gente? Bem, o assunto que a gente vai começar a trabalhar é calorimetria. Para ajudá-los a entender um pouco alguns aspectos relacionados ao início do estudo da calorimetria, além do vídeo, eu vou deixar também um arquivo em formato PDF, que seriam uns slides para uma aula. Então, se vocês puderem baixar e ir acompanhando, vai ajudar bastante também, tá, gente? Bom, se vocês forem assistir pelo computador esse vídeo, acho que é até interessante vocês minimizarem a tela do vídeo, né? Só me escutando, talvez vocês consigam ter a compreensão. E deixa aberto o arquivo PDF que eu também vou estar deixando lá no Moodle, tá? Se você estiver acompanhando pelo celular, eu acho que vai ser um pouco difícil de fazer isso. O aplicativo do YouTube ele não permite você mexer com outra coisa enquanto está rodando o vídeo do YouTube. A não ser que você tenha a versão Premium. Se você tiver a versão Premium, você consegue fazer isso, tá? Mas se você não conseguir, não tem problema. Você assistiu o vídeo primeiro e depois acompanha o arquivo, tá? Eu não farei um vídeo longo, então vou dividir, na verdade, em duas partes, tá? Vou começar agora e depois vou falar a respeito do outro assunto, que seria que eu trabalharia tudo de uma vez em uma aula, tá? Primeiro, a respeito... Bom, como eu disse, a gente vai estudar a respeito da calorimetria. E o que é calorimetria? Acho que o nome ele já é indutivo, né? Calorimetria seria uma área dentro da termodinâmica que vai fazer o estudo a respeito do calor. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai entender o que é o calor, tá? Se vocês forem acompanhar no PDF, vocês já podem passar para o segundo slide, que faz essa descrição sobre o que é o calor. Bom, a definição já está ali naquele slide, mas eu acho que é bom, antes de eu falar da definição, discutir com vocês a respeito do significado de calor. A gente já fez o estudo a respeito de temperatura, inclusive lá no fórum eu coloquei a discussão, né, abri uma discussão a respeito do que é temperatura. Eu percebi que alguns já até inclusive responderam. Então, a partir do significado de temperatura, a gente já sabe que temperatura e calor são conceitos distintos. Bom, mas o que seria o calor? Bom, primeiro, o que acontece em encosto? Coloco junto um corpo que está a uma temperatura maior do que um outro corpo. Um corpo quente com um corpo frio. O que acontece ao encostar? A gente sabe que, em geral, eles vão mudar suas temperaturas. Por exemplo, um copinho de café, eu coloco uma colherzinha para misturar ali o açúcar. Depois que eu tiro a colherzinha, eu sinto que ela está um pouco quente. Por quê? Porque ela entrou em contato com o café e isso fez com que a sua temperatura aumentasse. Se eu colocar um corpo maior dentro do café, por exemplo, uma colher muito maior, ou colocar cubinhos de gelo que estão a temperaturas mais baixas, o que acontece é o café que diminui a temperatura. Então, ao colocar um corpo quente junto com um corpo frio, acontece uma mudança de temperatura em ambos. Bom, se temperatura é um conceito que está relacionado com uma energia de agitação das moléculas, um corpo que está diminuindo temperatura, ele está perdendo energia. Da mesma forma, um corpo que aumenta a temperatura, ele está ganhando essa energia de agitação. E o conceito de calor tem exatamente relação com isso. Ao encostar dois corpos, existe uma tendência de o corpo que está mais frio aumentar a temperatura, o corpo que está mais quente diminuir a temperatura, até eles atingirem a mesma temperatura. O nome desse efeito, desse fenômeno, é chamado de equilíbrio térmico. Para que ocorra equilíbrio térmico, um corpo deve perder energia, o outro deve ganhar energia. Ou seja, os corpos trocam energia para que eles atinjam a mesma temperatura. Isso é o calor.
Então o calor ele acaba sendo adotado como essa energia que está em movimento do corpo entre dois corpos, que passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Um detalhe, como calor é essa energia em movimento de um corpo para o outro, energia em movimento, energia em trânsito, energia em transferência de um corpo para o outro, um corpo ele não vai possuir calor. Por quê? Ao perder calor, aquele corpo que perdeu calor, ele diminui a temperatura. Aquele que recebe calor, imediatamente ao receber essa energia, ele vai aumentar de temperatura, então ele não vai possuir calor. Essa energia proveniente da troca vai se transformar em outro tipo de energia, tá? Então existe calor apenas no momento de trocas de energia. E é daí que você vê frase que é muito comum o professor de física falar que um corpo não pode possuir calor. Por exemplo, quando uma frase que é muito comum, inclusive em Aquidauana, o pessoal falar, poxa, eu estou com calor. Estar é um verbo associado à posse, a você possuir esse calor. E você não pode possuir, você pode sentir. Quando você percebe que a temperatura está maior do que a que você está acostumado, então você percebe, tem uma sensação diferente, tá? Ou seja, calor ele ocorre apenas na transferência de energia, tá? Quente e frio são sensações. Então, quando você está num ambiente que está com uma temperatura alta, o correto seria você dizer que está sentindo aquele ambiente quente, tá? Bem, e aí ali no primeiro slide está mostrando exatamente essa relação do significado do calor que eu acabei de comentar com vocês. O slide seguinte fala a respeito da unidade de medida de calor. Bom, calor é energia, certo? Se calor é energia, faz sentido que a unidade de calor seja a mesma que a unidade de medida de energia. Não sei se vocês lembram quando vocês estudaram energia cinética, energia potencial e energia mecânica. Então, a unidade de medida para calor no sistema internacional é a mesma de energia mecânica, joules. Só que antes de entender o calor como energia, os cientistas os estudiosos já atribuíam uma característica a essa mudança de temperatura. Sabia que um corpo ele precisava acontecer alguma coisa para ele aumentar ou diminuir a temperatura. Demorou um tempo até entenderem que é um tipo de energia que um corpo ganha ou um corpo perde. Quem propôs que essa troca de energia, precisava se ocorrer essa troca de energia, foi um cientista chamado Thomson. Bem, não é apenas Joule a única unidade de energia que vocês vão se deparar. Tem uma outra unidade de energia, né, e portanto de calor, que é um tipo de energia. Tem uma outra unidade também que ela vai aparecer. No estudo da calorimetria, inclusive, ela é muito mais comum. E vocês devem estar familiarizados com essa unidade em outras situações. O nome dessa unidade de medida é caloria. O que é caloria? Uma unidade de medida de energia que é muito utilizado quando a gente está fazendo cálculos referentes a calor, tá? Quando você vê um alimento, uma barra de cereal, por exemplo, e aparece ali informação calórica, está se referindo à propriedade na qual aquele alimento, quantidade de energia que aquele alimento você pode obter através do consumo daquele alimento. Bom, e qual a relação entre joule e caloria, entre essas duas unidades de medida? Bom, a relação ela foi obtida por um cientista através de um experimento. O experimento ficou conhecido como experimento de Joule. Aliás, é por isso que a unidade de energia Joule vem exatamente dessa pessoa que fez vários estudos. E um que tem grande relevância é exatamente achar essa relação entre o Joule, energia mecânica, e caloria, que era a unidade de medida conhecida para calor. A relação que ele obteve através de seu experimento foi de 1 caloria, ele equivale a 4,186 joule. Dependendo
do livro didático pode arredondar 4,2 ou 4,18 joules. Mas qual que é a definição do que é caloria? Bom, a definição exata do que é caloria é quantidade de calor que um corpo precisa. Na verdade, ela foi a definição de caloria baseada na substância água. Então, a quantidade de calor que 1 grama de água precisa para aumentar sua temperatura de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Ou seja, é a quantidade de calor que você precisa para que 1 grama de água aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. Tá? Bom, o slide seguinte comenta a respeito desse experimento de Joule. É um experimento bem interessante que ele fez. Ele fez uma comparação entre energia mecânica, por meio de alguns pezinhos, né? E você tem a mudança lá de energia potencial, conforme você tem um pezinho que vai descendo, ele está perdendo energia potencial, através de um sistema mecânico ele transfere para umas pás que estão dentro de um recipiente com água. Essas pás, conforme o pezinho desce, essas pás agitam a água e um termômetro mede a variação da temperatura na água, tá? Eu encontrei um vídeo no YouTube que discute um pouco esse experimento de Joule. Tá? O vídeo é curto, bem mais curto que esse vídeo que eu estou gravando agora. Então, lá no Moodle eu vou colocar o link para esse vídeo que ele discute a respeito desse experimento de Joule, tá? Esse experimento que determina a equivalência entre calor e energia mecânica foi determinante, que ajudou a reforçar a ideia de Thomson que calor nada mais era que energia tal qual energia cinética, energia potencial, seria uma outra forma de energia. Esse experimento foi realizado em 1840, certo? E eu acho que... tem mais um tópico, um último aspecto que trabalhar com vocês. Na verdade, vocês já estudaram em Física 2 o conceito relacionado à energia. Esse conceito é o conceito de potência. Quando vocês estudaram, provavelmente vocês viram que a definição que potência é energia sobre tempo. Como o calor é um tipo de energia, vocês podem também considerar como correto que potência é quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, vamos pensar, por exemplo, a potência do chuveiro elétrico. Quanto maior a potência do chuveiro elétrico, mais calor ele consegue fornecer para a água em menor tempo. Se ele conseguir fornecer mais calor em menos tempo, ele vai conseguir aquecer mais aquela quantidade de água, tá? Bom, gente, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais a respeito do conceito do calor, tá? Não se incomodem com as vezes que eu olhava para o lado, porque eu estava tentando acompanhar aqui o slide, tá, gente? E eu vou estar encaminhando com vocês junto com esse vídeo o slide, ele tá... eu fiz um slide só, e nesse slide vocês vão utilizar para acompanhar os dois vídeos. Esse vídeo e o próximo vídeo que eu vou estar fazendo para a sequência do conteúdo, ok, gente? Bom, é isso.